Olá, pessoal. Graça e a paz de Cristo a todos vocês. Privilégio. Eu vou falar algo aqui que o Nilson vai meio que dar um pouco de risada, mas é uma brincadeira interna. Não precisa apresentar o Nilson, né? Precisa apresentar eu. Mas... É, estou aqui com o pastor Nilson Gomes, de São Paulo. Como eu brinquei aqui, não preciso de apresentá-lo, porque todo mundo já conhece. E eu estava pensando em gravar, tipo, ô Nilson, eu estou pensando assim de gravar uma série de reflexões sobre alguns líderes, né? Sobre algumas referências que a gente teve ao longo dos anos, né? Séculos passados. E eu estava pensando essa semana sobre Billy Graham. E não tem outra pessoa que vem em mente a não ser você, né? Para a gente falar de Billy Graham. Até porque você tem até um pouquinho do estilo dele de pregar, dedinho para cima, aquela postura, o caminho da cruz. Já até apelidaram você de Billy Graham brasileiro, né? Ou Billy Graham meio indiano, né? Gente, estamos aqui. O Billy Graham é uma lenda, talvez aí. Ô, Nilson, o maior pregador do século XX, né? O maior pregador do século XX, com certeza. Deixa eu fazer aqui as minhas considerações primeiro. Te agradecer, Bruno. Eu que não preciso. Não, você que não precisa de apresentação. Eu preciso. Eu, eu sou, como é que diz? Eu sou dos arredores, né? Das fronteiras. Então, mas feliz e grato por essa oportunidade e parabéns pela iniciativa. Isso é muito bacana. A gente tem essa coisa de falar de grandes líderes, grandes pregadores, evangelistas que foram grandes influenciadores na história, especialmente falando de história dos avivamentos. A gente tem muito isso em livros, né? Sim. Talvez o clássico aí é do Orlando Boyer, né? Os Heróis da Fé, e tem outros textos aí. E agora com essa dinâmica da internet, dos podcasts, dessa coisa do digital, né? Eu Sim. acho que fica legal essa ideia aí de começar a gravar, falar alguma coisa aí sobre essas grandes personalidades, por assim dizer. E começando aqui por Billy Graham, para mim é uma honra muito grande. Não sou o mais indicado a falar do Billy Graham, mas agradeço aí a preferência e a indicação. E vamos, o que eu souber dele, a gente compartilha aqui. Para iniciar, eu falo assim, porque eu tenho um pouco. A minha história com Billy Graham tem muito a ver contigo, tem muito a ver com você, porque eu não faço parte daquela geração, claro, né, acho que nem você, mas as minhas referências de pregação vêm depois de Billy Graham. Depois de eu conhecer você aí, tem que mais de 10 anos, você sempre, Billy Graham, Billy Graham, Billy Graham, Billy Graham. Inclusive, você fez eu viajar 17 horas de casa, de carro, para ir no museu de Billy Graham. E aí foi se tornando assim uma paixão, fui conhecendo mais a fundo, fui aprendendo, né, através de sua indicação. Então, e também, Nilson, a questão é internet, a questão também assim, tem tanta porcaria na internet, né? Tanta coisa assim que não leva a nada. E às vezes a gente está trabalhando, fazendo uma caminhada, dirigindo, quer escutar uma coisa de qualidade, algo que nos inspire, né? Algo que nos leva adiante, que a gente vem aprender. E por que não? E por que não falar dessa lenda que é Billy Graham? Então vamos lá. E aí, o que você me diz aí um pouco assim? Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente fala aqui na América de background, né? A sua família, a sua raiz, a denominação, a cultura em que ele estava inserido aí no nascimento e do início do seu ministério. É, a gente sabe que ele nasceu na Carolina do Norte, correto? Sim, E nasceu em Charlotte ou não? nasceu em Charlotte no dia 7 de novembro de 1918. Curiosamente, nasceu 4 dias antes do acordo que colocou fim à Primeira Guerra Mundial, né? Então, ele nasceu no contexto da Uau. Primeira Guerra Mundial. E a família pobre, a família dele era da igreja presbiteriana, e os avós, os dois avós dele, paterno e materno, eram veteranos da Guerra Civil, Uhum. e o avô dele, paterno,
comprou a casa, a casa não, a terra, né, que é a fazenda onde a gente foi visitar lá, Sim. em 2016, onde está instalado toda aquela estrutura do museu, da livraria, da casa que ele morou. Então, o avô dele paterno comprou aquela propriedade que se tornou depois, décadas para frente, o cotidiano da família Gran, né? Então, ele nasceu ali, foi criado ali, não gostava da fazenda, da vida do campo, da fazenda. Mas já aprendi duas coisas aí. Primeiro, eu achava que era da Batista e não da Presbiteriana. Não, a gente vai chegar lá. Ah, A tá. família dele era presbiteriana. Ok. E não gostava da fazenda. Tá. Não, ele não gostava da fazenda, da vida do campo ali. Ele era o mais velho, né? E o irmão dele até conta que o irmão dele era menor e lembra do Billy Graham adolescente, e ele gostava muito de revista de quadrinho do Tarzan. Então ele ficava correndo no mato, balançando lá nas árvores, imitando o Tarzan. E não, Billy Graham tinha suas fantasias, né? e não gostava da fazenda, do trabalho ali e tal. Mas, enfim, fazia porque o pai dele colocava ele para trabalhar, tinha que trabalhar, tinha que... Enfim, a vida é movida a trabalho, né? E aí ele foi crescendo ali naquela realidade, naquele contexto do campo. Não era um aluno assim, exemplar, não tinha boas notas, grandes notas, era uma nota razoável, era um aluno comum, um aluno mediano, né? Mas não era aquele aluno assim, interessado por escola, por aprender, por estudar. E também não tinha, ele não, como é que eu digo? Ele não era um cara da igreja também, ia para a igreja por causa dos pais, né? Então, E quando ele era criança, ele ia para a igreja. Com ia os para a pais, igreja, ok. criança, adolescente, ali até a juventude dele, ali, sei lá, seus 15, 16 anos, ele ia por obrigação dos pais, né? Uhum. E eu já sou de uma criação rígida, imagino que ele, naquele contexto, era uma criação ainda mais rígida. Então, Sim, ele não era nem de falar para o pai que não queria ir para a igreja, não queria saber de igreja, mas sim, ele ia por obrigação dos pais. sim. E aí, é nesse contexto que... Porque, na época, a cidade de Charlotte era muito conhecida, os moradores de Charlotte eram muito conhecidos como pessoal, um povo muito religioso. Hum. O povo de Charlotte era um povo muito religioso. Tanto é que havia muitos evangelistas itinerantes que faziam muitas campanhas, passavam muito por ali fazendo campanhas de campanhas evangelísticas, né? Aquelas cruzadas E naquelas tendas, não é? aquelas tendas, aquelas cruzadas. Isso. Inclusive, eles construíram lá uma estrutura no limite da cidade. Eles construíram lá uma estrutura para quando esses evangelistas passassem por ali, tivesse um lugar apropriado, um lugar ali para 5.000 pessoas aproximadamente, Hum. para fazer suas campanhas evangelísticas. Entre eles estavam Billy Sunday, Mordecai Ham. E quando Mordecai Ham, Ah, numa dessas, passou por lá, já era um pregador conhecido, um evangelista conhecido, o Billy Graham foi convidado por um amigo dele, ele, o Wilson, que era um outro amigo dele, eles foram convidados para ir para essa campanha evangelística do Mordecai. Aí o Billy Graham resistiu, falou, eu já ouvi falar alguma coisa desse Mordecai Han, não são boas coisas do que eu ouvi a respeito dele, não estou interessado em ir. Mas depois ele terminou indo com os amigos, lá na influência dos amigos ali, terminou indo. E quando ele chegou lá, isso é o testemunho do próprio Billy Graham, ele disse que foi muito confrontado, ouvindo a pregação do Mordecai Han, falando sobre a questão do pecado, a necessidade do arrependimento e tal, e ele foi muito confrontado por isso. E na hora do convite, quando foi feito o convite, o apelo, né, para se entregar a Cristo, ele foi lá à frente. Ele e esse amigo dele, o Wilson, foram à frente. Tem um outro nome aqui em inglês, antes de Wilson, que eu não sei, não consigo falar. o Wilson E todo mundo você quer. conhece. E aí eles foram à frente e se converteram. E a partir dali ele se converteu, chegou na casa dele, ele conta que contava, né, que ele chegou na casa dele com o coração assim muito queimando pela palavra, aquele sentimento que ele estava vivendo, aquela coisa que ele estava sentindo, e ele fez uma oração
e a oração que ele fez a Deus foi: eu não entendo direito o que está acontecendo, mas seja lá o que for, eu me entrego a ti, estou à disposição para aquilo que o Senhor quiser fazer da minha vida. Nilson, e qual era a idade dele durante esse evento aí? Praticamente quando ele aceitou a Cristo, né? Mais ou menos, qual era a idade? Porque você falou que até mais ou menos até... Pode falar. Ele tinha em torno ali de uns 15, 16 anos, 16 no máximo, 16 para 17 no máximo, não mais que isso. Ou seja, tem esperança para alguém, porque tem muita gente como eu, e você também, começamos no ministério bem cedo, né? Desde criança, pregando nos trabalhos de criança, de adolescente, e ele já é um jovem com 15 anos de idade, e aí ele vai começar a sua trajetória. Agora tem um outro ponto também, esse negócio de queimar um pouco o pregador, isso é antigo, né? Porque ele falou para o seu amigo, não ouvi coisas boas deste Mardokai aí, então nem vou. Ou seja, já tinha ali uma relutância ali no coração dele, cultural também, né? Alguém descendo pau nesse pregador. Eu achei que era Billy Sunday. Eu não sabia que era esse rapaz, esse Mordecai aí. Eu achei que era Billy Sunday. Mais tarde, quando o Mordecai Han já estava com 81 anos, ele levou o Mordecai Han na cruzada dele. Não sabia. Levou o Mordecai Han na cruzada dele, aí ele apresentou ele, contou um pouquinho, de forma bem sucinta, que estava ali naquela noite, uma pessoa que foi responsável pela conversão dele. Aí ele cita o amigo Wilson, que se converteu também naquela noite, e ele queria trazer uma saudação, e era para o pessoal receber e tal, aí o pessoal recebe, o Mordecai Han vai lá, com 81 anos de idade já naquela época. Imagine a honra desse homem. Cara, é um privilégio ganhar qualquer alma, né? Mas você ganhar Billy Graham e fazer toda essa diferença, aí não é para qualquer um, não, hein? E depois disso, a sua trajetória, vamos por 15, 16, 17 anos de idade, eu creio que ali começa a sua, né, leitura, oração, aquele processo de conversão, e o futuro, escola, estudo, faculdade teológica, porque eu sei que parece que até na faculdade teológica ele teve algumas dificuldades, não teve? Teve. Antes da gente prosseguir, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tenho esse livro aqui. Eita! Já anda comigo há alguns anos, é a autobiografia dele. Essa autobiografia dele é conhecido como Autobiografia Tal Qual Estou, que é o nome da música que cantava no final, lá quando ele fazia o apelo. Aí o coral cantava, né? Que em inglês, como é que é? I am... Just as I am. Isso, Just as I am. Tal Qual Estou. Essa autobiografia muito rica, tem a vida dele aqui é muito interessante, né? Fotos, tem algumas fotos, claro que tem umas fotos coloridas também, mas é um livro bem antigo dele, uma autobiografia. Rapaz, tem muitas páginas aí, meu Deus. Eu comprei esse aqui, ele é bem denso, é uma leitura densa. É uma autobiografia, né? São 700 e poucas páginas. Uau. Esse aqui, eu comprei esse aqui, Vozes do Pentecoste, porque na página 62, deixa eu olhar aqui na página 62, uma coisa interessante aqui, o autor desse livro, ele conta sobre vários nomes que viveram alguma experiência pentecostal, né? Sim. Então ele fala que, só para citar alguns aqui, ele fala de Charles Finney, ele fala de São Francisco de Assis, ele fala Dwight Lyman Moody, vários nomes. Sim, sim. Enfim, e ele fala também de Billy Graham. E a página 62, ele traz aqui uma página e meia, 2 páginas, na verdade, sobre uma experiência que o Billy Graham conta aí, né, relacionada ao Pentecostes. E esse aqui eu quero fazer questão de mostrar. Esse folheto, é um folheto, é um folheto. Isso aqui é um folheto de evangelismo. Folheto para o caminho para Deus. Ok. Ir para evangelismo. Está aqui, ó, o nome da igreja, o carimbo na época carimbava Assembleia de Deus, tá, e tal, no endereço da igreja.
e tal. Esse folheto aqui está comigo desde 1992. Uau! Porque eu era pré-adolescente na época, Vai fazer a gente 30 foi sair, anos. a gente foi sair para evangelizar, e aí no molho de folheto que eu recebi para distribuir, tinha estava esse no meio, era o único folheto que estava ali do Billy Graham. Aí eu olhei assim, guardei para mim, separei daquele molho, distribuí os outros, e esse eu guardei para mim, está comigo já desde 1992. Não tinha internet, não tinha, o acesso era limitadíssimo a qualquer coisa relacionada à vida de Billy Graham. Hoje não, hoje você entra no YouTube aí, na internet, você tem tudo, né? É. Livros e tudo. Naquele tempo era muito difícil, então a única coisa que eu tinha dele para guardar era isso aqui, e ficava ouvindo, né, as histórias que um e outro contava e A tal. gente vai chegar nessa parte aí da questão do legado e do ministério e da visão dele, mas provavelmente possa ser que tenha sido a equipe dele que mandou traduzir e distribuir pelo Brasil. Ou não sei, ou alguma organização, né, dentro do Brasil, porque ele tinha muito disso. Porque tem muita gente, nós vamos chegar nessa parte, mas tem muita gente que achava que era só as cruzadas, baixava as cortinas, pegava o dinheiro, pegava a sua equipe e, ó, vazava embora. Não, ele deixava uma equipe lá, uma estrutura toda pronta, auxiliando as igrejas e assim por diante, para dar o discipulado àquelas pessoas que aceitaram a Cristo, né? Então, era uma Não, estrutura grande. a organização dele, da equipe, ele era muito, assim, abrangia várias áreas, essa questão, por exemplo, das literaturas que eram distribuídas como folhetos de evangelização, era uma coisa muito bem preparada, muito O bem americano, organizada. por si só, ele é muito organizado, né? E ainda mais o ministério naquela dimensão, naquela época, então era muito organizado. E aí, vamos continuar? Aceita Então, Cristo? Vamos lá. ele aceita Cristo, né? Ele era um vendedor, o Billy Graham era vendedor de escovas. Escova? Ele vendia escova. Você fala escova Aí de dente, escova de cabelo? saía de porta em porta e com seu mostruário e vendendo escovas. E aí, ele, logo após a conversão, todo empolgado da conversão, ele se matriculou no seminário Bob Jones College. Não sei se eu pronunciei certo. Sim, sim. Perdoe aí a minha língua pesada no inglês, mas isso é Bob, americano. Bob todo mundo acerta. Jones também não é tão difícil. College? E aí, só que ele abandonou esse seminário 6 meses depois, porque o diretor disse que ele era um grande fracasso e que muitos fracassos viriam pela frente. Aí ele abandonou. E aí, em Rapaz, 1937, o que será que ele, esse homem fez da vida depois, hein? ele viveu. Aí, em 1937, ele se matriculou no Instituto Bíblico da Flórida, né? E aí sim, a partir daí começa toda a caminhada dele relacionada ao ministério, à teologia, né? A bagagem que ele recebeu ali. Embora o Billy Graham ele não era um cara assim de grandes e profundas elaborações teológicas, né? A mensagem dele era bem simples, né? Ele tinha um conhecimento teológico, ele tinha uma formação teológica numa faculdade teológica conservadora norte-americana, mas ele não era aquele cara de grandes elaborações, de grandes construções teológicas. Até que eu me lembro de uma história que ele estava nesse Bible College aí na Flórida, que estava tendo muitas confusões assim entre os estudantes, conflito, mundo acadêmico, né? Aquela coisa. Talvez alguns debates que a gente tem hoje ele estava tendo lá atrás. E aí teve um momento, acho que talvez você pode elaborar melhor do que eu, que ele sai, que ele se retira, vai no meio de uma floresta, coloca a Bíblia, se não me falha a memória, sobre um toco de uma árvore caída, e faz uma oração ali, né? É mais ou menos isso? Isso aí foi um pouquinho na frente. Foi uma semana, foi algumas semanas antes daquela cruzada que ele realizou em Los Angeles, em 1949. Ok. Aquela cruzada foi o divisor de águas, né? Sim. Vamos chegar nela. Então, esse momento dele... Porque ali naquela floresta ele teve um momento com Deus ali. Para mim foi um momento muito pessoal, muito impactante, porque tinha muita gente colocando em dúvida a palavra de Deus, a Bíblia, né? E aí ele fala assim, não, eu vou acreditar que a palavra de Deus ela é suprema, ela é inerrante, e enfim, foi mais ou menos isso, né?
mais ou menos isso. Um pouquinho mais adiante, né? A gente chega lá já tá mais ou menos nesse contexto. Então, ele vai para o Instituto da Flórida. Em 1939, ele ainda estava cursando o seminário, e aí ele foi ordenado pastor na Igreja Batista Peniel. E aí depois ele foi para a Faculdade de Chicago, e foi lá na Faculdade de Chicago onde ele conheceu a Ruth, que depois vai se tornar a esposa dele, né? Eu falo Ruth no minha pronúncia aqui portuguesa, mas é Ruth, fala, né? Como é que fala? Ruth Graham. Tem que morder a língua, né? Agora, um pouquinho sobre a Ruth, a esposa dele, que ela já vem, porque a gente sabe, a gente está no ministério, que a esposa ela é essencial. Porque imagine você seguir uma carreira de itinerante, de viagem, você ter uma esposa que está te proibindo a fazer isso. É impossível. Eu tenho muitos companheiros que chegou um momento na vida deles em que eles teve que escolher entre ministério, esposa, ministério e família. Agora, ela já vem de uma família, o background, né? O background dela já é de uma família de missionários, né? Tanto é que parece que ela nasceu na China, não foi aqui, né? Nasceu na China. Pois é. Nasceu na China. O pai dela era missionário, e a mãe dela também, né? O casal, né? A família. Sim. Nelson e Virgínia. Fico muito orgulhoso de falar Nelson, que é o nome do meu pai, né? Então, tá vendo? Até aqui não é assim, não lembro ser tão comum, Nelson. Enfim. Ele foi ser... Não, Nelson e Nilson são nomes muito comuns na Suíça, né? Na Suécia. Na Suécia. Por isso que você tem cara de sueco, né? Não, eu não sou preso. Eu tive com um sueco outro dia sim, tem alguns anos já. E ele quando eu falei meu nome, ele perguntou para mim se eu tinha alguma descendência, alguma coisa, não por causa dos traços, né, mas por causa do nome. Sim, eu falei que ele falou que nome, foi ele que falou para mim, falou assim, ó, o seu nome na Suécia é um nome muito comum, é como José, Antônio, Joaquim aqui no Brasil. É um nome muito comum. Não sabia. O pai dela, aí voltando aqui o assunto do pai da Ruth, ele era médico cirurgião e foi enviado pela igreja presbiteriana para uma missão na China. E ela nasceu lá. Ela nasceu lá, tinha um espírito missionário, tanto que depois o pai dela, quando ela já tinha uns 13 anos aproximadamente, o pai dela queria mandar ela para a Coreia do Norte. Uau! Eu não me lembro direito aqui agora qual era a questão. Para um internato. Ela ia estudar num sistema de internato lá, o pai dela queria enviar ela para lá para um sistema de internato que ela ia estar estudando. E ela odiou, e ela contava, né, que na noite anterior à viagem, ela nas vésperas da viagem, ela orava à noite pedindo a Deus que Deus levasse ela, porque ela não queria ir para lá, né? E ela só não foi porque estourou uma guerra lá entre o Japão com a Coreia, uma questão mais ou menos assim, e aí ela não pôde ir. E aí, nesse interim, a mãe dela preparou ela e mandou ela para os Estados Unidos, que também ela não queria ir para os Estados Unidos. Uau! Mas ela mandou ela para os Estados Unidos, para a casa da irmã, e aí ela foi quando ela foi estudar nesse seminário lá em Chicago, já estava já mais moça, né, já a idade, mas já jovem, né? Sim. E aí ela não tinha planos nenhum de casamento, ela queria ser missionária, tinha um espírito missionário, queria ser missionária no Tibete. Era o projeto dela projeto e ambição de ministério, de vida, né? Ser missionária no Tibete. E nesse contexto aí eles se conhecem, o Billy Graham e elas se trombam lá nos corredores lá da faculdade e ficaram se conhecendo. E aí se casaram em 13 de agosto de 1943. Então, uma pausa aí nesses pontos para a gente poder aplicar um pouco para os nossos dias, que amo biografias e esse período de tempo aí, os anos 1900 até os anos, acho que os anos 60, as moças sempre tinham um desejo missionário, né? Era uma coisa muito comum aqui nos Estados Unidos.
As Assembleias de Deus enviou muita gente. E hoje é tão fraco isso, né? Ninguém quer ser missionário. Eu acho que talvez aí ninguém quer ser pregador e nem cantor, muito menos ainda missionário. Imagine você, poxa, seu pai está querendo te enviar para a Coreia do Norte. Meu Deus, o próprio pai, hoje o pai vai lutar contra, né? Não, não faça, não vai e tal. Era uma coisa muito diferente, né? Essa questão aí, Bruno, que você está colocando, isso nos faz pensar uma crise, uma forte crise que nós estamos vivendo hoje. Inclusive, eu preguei recentemente sobre isso, que é a crise vocacional. Hoje nós estamos vivendo uma crise vocacional. Inclusive, alguns estão chamando essa geração de uma geração pós-vocacional. Oh, uau! O Eugene Peterson, que faleceu recentemente, que escreveu a Bíblia, a Mensagem, foi considerado um dos pastores aí nos Estados Unidos. Ele chama de o crepúsculo de uma crise vocacional, a geração pós-vocacional. E essa crise vocacional de que jovens já não querem mais se entregar para o ministério, já não querem mais seminário, já não querem mais serem missionários, essa não é uma peculiaridade, uma particularidade só da ala protestante, não, do evangelicalismo protestante, não. Essa é uma crise, inclusive, na ala católica. Uau! Recentemente, inclusive, o Papa teve uma reunião e ele abordou exatamente isso. Ele falou sobre essa crise vocacional no contexto cristão católico, porque muitos jovens não querem mais o sacerdócio, não querem mais exercer o sacerdócio, não querem mais para o seminário católico, não querem mais fazer a filosofia, né? Primeiro eles fazem filosofia, depois a teologia, enfim, eles não querem mais. E nós estamos vivendo isso. Como eu disse e repito, os teóricos estão chamando essa geração de a geração pós-vocacional. Há uma crise vocacional, e aí, assim, é um outro tema aí que a gente podia depois... É claro que o tema aqui agora é biografia, né? Mas a gente podia depois... Sim. É só abrir entre aspas aí, né, para a gente poder entender. Mas também a longo prazo ou a médio prazo, isso aí vai ter um efeito muito grande. Sim, e a gente tem... Essa é uma leitura já minha. Eu faço essa leitura, chamo para essa reflexão, que a gente tem aí dois extremos. Você tem um lado que é a crise pós-vocacional, de um lado a crise pós-vocacional, ou a crise vocacional, e do outro lado você tem jovens que querem ser pregadores. Até temos, aqui no contexto Brasil, muitos jovens aqui com agendinha na mão, com Bíblia na mão, postando agenda aberta, redes sociais, mídia e tal. Mas a motivação... Exatamente, só que a motivação e os referenciais que esses jovens estão levando para o que nós chamamos de ministério deles, é para se pensar. O que acontece? Nós somos aquilo que foi embutido dentro de nós. Então, se Billy Graham ele está seguindo os passos de Billy Sunday, qual que é o outro nome que você falou aí? Mordecai? Mordecai? É Mardoqueu em português. Seguindo os passos de Mordecai e de Billy Sunday, você vai criando uma cópia, vai indo. E as nossas referências hoje, infelizmente, não são boas. E aí vai criando uma árvore cheia de frutos, né, podres, onde a motivação ela é totalmente equivocada. Mas vamos lá, casamento, Ruth, rapaz, eu vejo aí, poxa, Deus trabalhando. Porque pega uma menina missionária, filha de missionário, não nasceu nem nos Estados Unidos, nasceu fora, e casa com um homem, ela vai ter que renunciar a alguns desejos do missionário, porque acabou. E aí eles vão casar em Chicago, né? Isso, na verdade eles casaram em Montreat, na Carolina do Norte, que foi onde o pai dela, que depois teve uma outra situação de guerra na China, e os pais dela tiveram que voltar para os Estados Unidos. E eles voltaram e foram justamente para Montreat, na Carolina do Norte. Agora, talvez você não sabe, eu não sei se você sabe, mas queria pesquisar aí se a origem dela era da Carolina do Norte.
porque os pais voltaram para Montreat, lá na Carolina do Norte, porque Charlotte e Montreat, acho que é assim que fala, não sei como fala a cidade, Carolina do Norte. Aí eles rodam o mundo, vai para a China, desejos de não sei para onde, Chicago e volta para Carolina do Norte, as duas famílias. É. Eu não sei dizer exatamente a origem, naturalidade dos pais dela, né? Se era Carolina do Norte, não sei dizer. Eu sei que o fato foi que ele e quem, aliás, Montreat foi onde Billy Graham e ela, a Ruth, viveram ali até o final da vida. Ela morreu antes, né? Morreu primeiro que ele, em 2007, Sim. e ele moraram na mesma casa que eles construíram quando eram jovens casados, né? Sim. E ele morreu recentemente Uma na casa na mesma montanha, né? Uma casa bonita na montanha. montanha, em Montreat, na Carolina do Norte. E aí, após o casamento, quando eles se casaram em 13 de agosto de 1943, aí eles assumiram a a primeira e única igreja, né? Foi o primeiro e único pastorado dele que ele assumiu na Igreja Batista em Illinois, nos arredores de Chicago. Então, assim, eles casaram em Montreat, voltaram para Chicago, nos arredores de Chicago, lá em Illinois, assumiram o pastorado dessa igreja. E a igreja tinha 35 membros, 35 crentes. Era uma igreja bem pequena. Nesse período, acontece uma coisa muito importante, muito significativa na vida do Billy Graham, assim, que vai talvez ser o primeiro passo assim, para o grande pregador das multidões e reconhecido internacionalmente como ele foi, que foi quando ele conheceu o Tory Johnson. Tory Johnson era um pregador e apresentador de 2 programas. Ele era pregador e apresentador de 2 programas de uma igreja muito grande em Chicago. E ele convidou o Billy Graham para o Billy Graham assumir um programa de rádio. A rádio. Isso, de rádio, na rádio. Que esse programa que o Billy Graham resolveu fazer, a convite do Tory Johnson, ganhou o nome de A Hora da Decisão, sugerido pela Ruth, porque como ele pregava, e ele sempre frisava isso, que as pessoas tinham que tomar uma decisão, e o convite dele era sempre esse, ó, vou agora te chamar para que você tome uma decisão por Jesus. Então a Ruth sugeriu para ele que o nome do programa deveria ser A Hora da Decisão. Ou seja, não, eu confundi tudo aqui, tem nada a ver. Canções da Noite. Hora da Decisão é outro programa lá na frente, a gente vai chegar dele já já. Então, o primeiro programa dele foi Canções da Noite. Canções da Noite. Eu misturei aqui as coisas, porque tem um outro programa na frente que a gente chega lá já já, que esse sim era o Hora da Decisão. Famosa. Esse programa que ele assumiu a convite do Tory Johnson era Canções da Noite. E aí, essa que é uma coisa muito interessante, porque o Billy Graham, quando ele recebeu esse convite, foi dirigir esse programa Canções da Noite, ele pensou assim, eu preciso arrumar um cara assim, um cara que tem um nome reconhecido nacionalmente, para eu ganhar a atenção, né, do público, a audiência. Estratégia. Estratégia. Em quem que ele pensou? No cantor mais conhecido nacionalmente, que era George Beverly Shea. Eu tenho a biografia dele por aqui. Você tem aí? Tem. George Beverly Shea. Aí ele falou assim, vou convidar George Beverly Shea. Aí o pessoal disse assim, não, mas é difícil, você não vai nem conseguir falar com ele, porque... Ele era o cara. Era. Na sua biografia, fala aqui que ele teve, na época, né, o rádio dominava, ele teve propostas da CBS, de outras grandes rádios da época, só que era para ele cantar música secular, né? Porque para ele ir naquela pegada ali de Frank Sinatra entendeu? Para outra pegada, romance, aquela coisa toda. E ele não, ele queria continuar cantando música evangélica, gospel, né? E enfim, e aí ele aceitou o convite? Aí ele foi lá, Billy Graham foi lá no escritório falar com o George Beverly Shea. Chegou lá, ele falou com a moça da recepção, que queria falar com o George Beverly Shea. Aí a moça da recepção falou assim para ele, não, você não pode falar com ele porque você não agendou, você tem que agendar o horário. Nisso que a moça estava falando, você tem que agendar o horário, ele olhou assim e viu o Beverly Shea lá dentro, pelo vidro.
Aí ele invadiu a porta, nem esperou ela terminar, invadiu a porta e foi lá falar com ele. E aí falou com ele, ele aceitou o convite, assim, gratuitamente aceitou o convite e foi. Aí o Beverly Shea depois conta também, né, que ele foi informado, ó, tem um rapaz aí querendo falar com você. E aí ele falou, mas quem é o rapaz? Aí, quando foi ver, era um rapazão alto, Magro. alto, magro, cabelo claro, que ele era loiro, né? E tal, era Billy Graham, queria falar com ele. Aí convidou ele e eles foram, então, fazer. E aí acontece uma outra coisa, assim, você vê que as coisas vão acontecendo, assim, tudo coisa que vão, pontos marcantes que vão se seguir ao longo da construção da história, da história deles e do legado que foi sendo produzido e deixado, que acontece uma outra situação interessante, que é quando o Torrey Johnson, que fez o convite para que ele dirigisse esse programa, ele iniciou um ministério chamado Mocidade para Cristo. Oh. E aí começou uma campanha, um movimento por todos os Estados Unidos de trabalho voltado exclusivamente para os jovens. Né? Mocidade para Cristo. Em dezembro de 1947, o Billy Graham aceitou se tornar presidente da faculdade de, não sei se eu vou saber falar o nome, que Northwestern, em Minneapolis. É isso mesmo? É isso que eu ia te perguntar, porque ele presidiu, então, uma faculdade. Presidiu uma faculdade, que é essa faculdade Northwestern em Minneapolis, que era era uma escola de ciências humanas e seminário teológico. Só que, assim, voltando aqui um pouquinho antes dele assumir essa responsabilidade, esse movimento esse ministério criado pelo Torrey Johnson, do Mocidade para Cristo, ganhou projeção não só nacional, mas internacional, porque essa era a grande visão do Torrey Johnson. Ele queria um movimento que ficasse não só entre Canadá e Estados Unidos, mas que alcançasse o mundo. Ok. Tanto que chegou aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o movimento ainda existe, o movimento Mocidade para Cristo. Uau! Nos anos 90, aqui no Brasil, esse movimento foi um estouro aqui no Brasil, inclusive com os congressos chamados... aconteceram vários... Eu tenho fita cassete aqui, dos anos 90, do congresso Geração 90, o nome do congresso era Geração 90, que era a última década dos anos 90, do milênio, sim, sim, sim. do século 20, e todo mundo naquela expectativa da virada do milênio, e muita especulação escatológica, a volta de campanhas evangelísticas por todos os lados. O Belém lançou aqui o projeto da década da colheita, e o Caio Fábio com os congressos da Vinde. Inclusive, o Caio Fábio foi um dos grandes nomes representativo desse movimento do Mocidade para Cristo aqui no Brasil, e foi um dos grandes pregadores nesse congresso de já que você abriu um leque aí de Caio Fábio, porque a minha geração conhece o Caio Fábio hoje. Ele responde no YouTube e tal, aquela coisa toda. Que gosta de uma polêmicazinha também. Mas ele teve um relacionamento com Billy Graham, ele teve uma amizade com Billy Graham. Amizade de casa. Sim. De casa. Eu mesmo fiquei surpreso quando eu descobri isso daí, porque eu não sabia. Inclusive, porque, tipo assim, para você chegar na casa do Billy Graham, bater na porta e ele só abrir e entrar, porque imagina, tinha muito jornalista, queria, né, entrevista, tal, e dizem que Caio Fábio tinha acesso à casa dele, já chegou na casa dele. Eles eram amigos de cozinha, eram amigos de casa. Inclusive, a Associação Evangelística Billy Graham financiou não é essa palavra que eu queria usar, contribuiu, enviou ofertas, donativos para ajudar muitas campanhas, muitos projetos do Caio Fábio aqui no Brasil e em outros lugares, né? Então, o Caio Fábio chegava nos Estados Unidos, a Ruth ligava para ele, ele ia para lá, para a casa do Billy Graham, era muito contato, muito acesso. Tem algum outro brasileiro que teve essa amizade, talvez não tão próxima, mas não me vem em mente assim, não. Tem uma brasileira, rapaz, que você precisa conhecer. Ela acho que você conhece, mas talvez você não se atentou muito ainda para ela. Mas tem uma brasileira aqui que eu sou fã dela, uma pregadora, que eu sou fãzaço dela,
para mim, na minha opinião, é a melhor pregadora, a melhor e a maior pregadora do Brasil, é essa mulher. Atenção, gente! Olha aí, quem que é? Que é Uma propaganda dessa? hã? Depois de uma propaganda dessa? É a Edmeia Williams, o nome dela, Edmeia. Depois você procura aí no YouTube, Edmeia Williams. Ela trabalha no Rio de Janeiro. Ela tem um projeto, inclusive, lá num dos morros do Rio de Janeiro, lá, Morro Dona Marta, que ela tem um projeto lá com o pessoal do morro. Ela tem um trabalho fantástico, maravilhoso. Que legal. Edmeia Williams, ela era amiga não só do Billy Graham, ela era amiga do John Stott. Oh, uau, ok. Quando a Associação Evangelística, presta atenção nisso, quando a Associação Evangelística Billy Graham fez uma campanha de avivamento nos países da Europa, principalmente saindo um pouco fora do eixo europeu e se concentrando mais ali no Reino Unido, País de Gales, Inglaterra, né, o outro país ali é Irlanda. Irlanda do Norte, Irlanda. Exato. A Edmeia, Escócia. A Edmeia foi chamada, ela recebeu uma ligação e foi chamada pelo Billy Graham para ser uma integrante, para ser uma das integrantes da equipe que iria viajar pela Europa e pelo Reino Unido pregando nas campanhas evangelísticas do Billy Graham lá na Europa e no Reino Unido. E por causa do inglês dela, que ela fala o inglês perfeito, ela ficou mais ali no eixo Reino Unido, pregando. Oh, que legal. Ela chegava na casa do John Stott, ela dormia na cama do John Stott. Você vê o acesso que ela tinha, a confiança que ela tinha. Então, assim, uma mulher de uma reputação ilibada, uma pregação firme, uma mensagem firme, séria, Que bom. compromisso sério com o reino, Não, até projeto. porque a aliança dela ali era gente de mais alta, né? Postote, Billy, enfim, não tem o que falar, não. Não tem o que falar, não. Que legal, eu não sabia. Você pensa sobre ela. Depois a gente pode até, claro, né? Geralmente a gente deixa para falar de biografia depois que morre, né? Mas é um nome aí que a gente poderia falar depois aí, uma expressão aí muito, muito, muito interessante. Legal, legal. E aí Billy casa, é presidente, mas ele foi presidente dessa faculdade por um período curto, né? Foi um período curto. Assim, que nem eu disse, ele termina integrando esse projeto do George Johnson, que era Mocidade para Cristo, que ganhou repercussão internacional. O Billy Graham se tornou o primeiro evangelista assalariado pelo projeto e ministério Mocidade para Cristo, e depois ele assume essa faculdade, ele se torna presidente dessa faculdade em 1947. E assim, para fechar aqui esse bloco, Billy Graham, nessa história, ele viajou 320 mil quilômetros só com Mocidade para Cristo. Uau! Só com Mocidade para Cristo ele viajou 325 mil quilômetros nas campanhas evangelísticas mundo afora, incluindo a Inglaterra. A primeira viagem que ele fez à Inglaterra foi ainda com a equipe que integrava o Mocidade para Cristo. Será que foi nessa primeira viagem que a rainha já ficou assim encantada com ele? Porque a rainha Elizabeth mesmo, não sei, acho que ela já era rainha. Ela estava no trono faz muito tempo, né? Que ela parece que ficou encantada com ele vem com uma pegada totalmente diferente da tradição britânica, né? Aquela eloquência, tal, e talvez tenha sido aí nessas primeiras viagens, não? Ele fez essa viagem, depois dessa viagem, ele lançou um projeto mais ousado. Só que o Mocidade para Cristo não tinha recursos para bancar, para financiar o projeto. Então ele mesmo viajou, aí foi ele, a Ruth, aí ele chamou o Cliff Barrows, é assim que fala? Sim, Cliff Barrows. Cliff Barrows. Maestro, né? Maestro, que o encontro deles também foi assim bem interessante. O Billy Graham estava fazendo uma cruzada em Charlotte, na cidade dele. O Cliff Barrows estava lá em lua de mel, porque ele é da Califórnia, mas ele estava lá em lua de mel. O maestro queria dirigir os cânticos naquela noite, por algum motivo não foi,
Oh, uau! iria faltar. Aí eles foram apresentados. Eles foram apresentados e um amigo falou assim, olha, você vai ter prazer em ajudar, não vai? E aí o Cliff Bell ficou ali, o Billy Graham falou assim, não, vamos lá, a gente não vai ser muito exigente com você. E aí ficou sorrindo. E a partir de então eles começaram a caminhar juntos. Aí, nessa amizade, surge então a ideia do Billy Graham de fazer um projeto mais ousado na Inglaterra, e é quando ele convida, vai só os dois casais para a Inglaterra, ele está num projeto de levantar recursos dele, ele próprio levantar recursos para lançar a mão de um projeto mais ousado, e só mais tarde é que ele vai fazer uma cruzada, aí sim uma cruzada de grande porte, que chamou a atenção da mídia, é, é, não só no mundo, não só nos Estados Unidos, mas principalmente lá, a mídia local, lá na Inglaterra. E, inclusive, ele sofreu muitos ataques da mídia local, muita crítica, ele foi muito criticado. Nilson, uma pausa aí, porque às vezes a gente conversa, acho que todo mundo conhece a história. Para quem não conhece a história, está assistindo, ouvindo, não conhece a história, é Billy Graham ou Pregador? George Beverly Shea, ele era a voz, ele era o solo, ele cantava, Gente, coloca aí no YouTube depois aí, George Beverly Shea, é um vozeirão. E aí tinha o Cliff Barrows, que era o maestro, né, que regia o coral, que fazia a multidão cantar junto. Não era o homem da vozeirona, não, ele era realmente o maestro. Inclusive, os três ficaram juntos aí, amizade, até o fim da vida. E, para a gente fechar esse ponto aí dos dois, eu e o Nilson, né, Nilson, a gente tivemos a oportunidade de ir lá no museu, né? E não sei se você se lembra, mas tinha o túmulo de George Beverly Shea no museu do Billy Graham. Tá o túmulo dele lá, tá o túmulo do Cliff Barrows lá. Cliff Barrows, e aí... Esposa do Cliff Barrows, que morreu primeiro que ele também. Os casais, né? Casal, e depois Ruth, né? E por último agora Billy Graham. No mesmo lugar, enterrados no mesmo lugar, assim, a distância curta de um para o outro. Então, uma amizade aí que literalmente foi até o fim, né? Foi uma amizade aí de seus 50 para 60 anos, aproximadamente, que foi a duração do ministério deles, né? Sim. Do Billy, como deles que acompanharam, todos eles morreram com a idade bem avançada. O mais foi o George Beverly Shea, que morreu com 105 anos. Inclusive, quem tá ouvindo aí, uma hora você coloca aí George Beverly Shea cantando com 100 anos de idade. Meu irmão, se eu chegar nessa idade com aquela voz, com aquele ânimo, rapaz, o velhão era diferenciado. Ele morreu em 2013, 105 anos de idade. 105 anos, uau. Os três, né? Acho que tinha uma benção de Deus ali, né? Ou Deus não queria levar ele, isso não é possível. Billy Graham morreu com 99, né? 99. No ano que faria poucos meses ele iria fazer 100 anos. E aí, beleza. Agora vamos para a gente aí, porque o tempo não permite, mas vamos correr para Los Angeles. Uhum. George Beverly Shea chegou aí com ele ou não? Foi. Foi, ele estava lá. Para Estava quem lá. não sabe, a Cruzada de Los Angeles foi o divisor de águas de Billy Graham. Fala um pouco aí da Cruzada. Ele projetou essa cruzada. Ele foi convidado, na verdade, um grupo de pastores das igrejas de Los Angeles se organizaram, fizeram o convite para que ele fizesse ali uma campanha de evangelística, né? Essa cruzada. Eles queriam uma cruzada, como eles diziam na época, em 1949, eles já diziam isso. A gente quer uma cruzada à moda antiga. Os caras estão falando isso em 1949. A gente quer uma cruzada à moda antiga. Uma cidade que está um passo à frente de todas, né? Los Angeles. Exato. E o que era essa cruzada à moda antiga que eles estavam falando lá em 1949? Era uma cruzada em tenda. Então, eles montaram uma estrutura numa tenda enorme, que, inclusive, você se lembra disso, a gente visitou lá o museu, e tem lá uma réplica da tenda, Sim. lá no museu dele, lá em Charlotte. E semanas antes, entra aquele detalhe lá que você comentou, da questão teológica, né? Porque tinha um amigo do Billy Graham, que o nome dele era Charles Templeton. Charles Templeton.
E ele era do Mocidade para Cristo também. Ah, Só é um que vira ateu depois? isso. Ah, sei quem é. Sei quem Ele é. era do Mocidade para Cristo também. E ele só que ele se empenhou muito, se embrenhou muito no contexto teológico, acadêmico, na teologia, do ponto de vista mais acadêmico, né? E era numa época, o contexto, assim, para quem está acompanhando aí, o contexto da época, por que surgiu essa polêmica, essa coisa? Porque o contexto da época era um contexto onde, embora a teologia liberal tinha tido seu ápice no século XIX, mas até a primeira metade do século XX, ainda exercia grande influência a teologia liberal, que era A ciência. aquela que era aquela proposta de uma teologia, de fazer uma leitura da Bíblia na perspectiva científica. Então, assim, os Sim, milagres de Jesus eram colocados à luz da ciência, sim, se sim, sim. realmente são milagres, literalmente, ou se são apenas... Né? Enfim, essa leitura E ele embaralhou a cabeça ali. embaralhou a cabeça. Aí ficou aquela discussão e estava tendo... E foi feito um evento, uma conferência. Foi feita uma conferência e o Billy Graham foi convidado para essa conferência, com essa questão da Bíblia, se a Bíblia é a palavra de Deus, ou se ela contém a palavra de Deus, se a Bíblia é inspirada, se não é inspirada, essa discussãozinha aí. Oh, uau! E aí, o Billy Graham, aí quando aconteceu essa experiência que ele viveu, ele saiu um dia à noite, subiu as montanhas lá, saiu à noite, andando pela floresta, aí achou um toco assim, tinha um toco assim, ele pegou e colocou a Bíblia lá em cima do toco, se ajoelhou ali, orou, fez uma oração, né? E falou: Senhor, eu não entendo, essas foram as palavras que ele falou na oração. Eu não entendo tudo que está escrito na Bíblia, não tenho um entendimento, uma compreensão de tudo quanto está escrito ali nesse livro, mas eu quero crer nesse livro pela fé, eu quero aceitar o que está aí como por fé, o que tem aí, eu quero aceitar como palavra do Senhor, inspirada e aceito pela fé. E ele foi para a conferência, ele até fala que na época, claro, que ele falou numa perspectiva de fé, e os amigos dele lá riram dele, né? Porque ele falou numa perspectiva de fé, num contexto onde as pessoas queriam discutir Razão. Isso. a razão na perspectiva científica do texto. E aí, semanas depois, acontece esse grande projeto dele, que é essa cruzada em Los Angeles. Que nas primeiras semanas, a cruzada estava assim, relativamente sendo um fracasso, né? Sem muito engajamento, sem muita... O que as pessoas têm que entender que não foi um evento de sexta, sábado, domingo. Não, Quantos dias? semanas. Foram semanas de evento. E ele pregava todos os dias, não é? Essa cruzada de Los Angeles durou exatamente 8 semanas. 8 semanas são 2 meses. 2 meses. 2 meses. Então, ele pregou... Aí ele começou... As primeiras semanas, sem muito engajamento, sem muita gente e tal. Inclusive, o comitê organizador começou a pensar na possibilidade de como é que eu digo? De encerrar a cruzada, porque não estava tendo o resultado que eles estavam esperando. Só que, enquanto o comitê organizador estava discutindo a possibilidade de encerrar o evento, o que aconteceu? Um radialista muito famoso se converteu. E esse radialista famoso que se converteu foi para o programa de rádio dele e deu o testemunho. Ele era um radialista famoso, muita audiência no seu programa, deu o testemunho dele no rádio que havia se convertido nesse evento. O que aconteceu? A cruzada começou a ter frequência. A frequência começou a aumentar. O povo começou a participar. O que acontece? Acontece aí agora o grande divisor de águas na vida do Billy Graham, no ministério do Billy Graham. Até então, a cruzada vinha se rastejando, como já mencionamos, acontece essa conversão, aí começa a ter um pouquinho mais de engajamento, o comitê organizador decide estender por mais algumas semanas, continuam. Nesse intervalo, o Billy Graham é chamado porque estava assim de repórteres num belo dia, lá fora na tenda. Mas muito repórter, fotógrafo para todo lado, e aí chamaram o Billy Graham para ver.
Bom, o pessoal tá uma multidão de fotógrafos, de repórteres ali fora, e a gente não tá sem entender o que está acontecendo. A Billy Graham chegou lá e foi perguntar o que está acontecendo. E eles fotografando e tal. E o que está acontecendo? Aí um dos repórteres colocou a mão no bolso, tirou um bilhete, entregou o bilhete para ele. E eu vou tentar falar o nome do homem aqui. Eu acho que eu sei o que é. Eu acho que eu sei o que é. Vai, fala aí. William Randolph Hearst. É, William Randolph Hearst. Isso, é com esse sotaque. Esse era o cara famoso. Esse William, como é que fala? Randolph Hearst? Randolph Hearst. Randolph Hearst. Esse William Randolph Hearst, ele era dono de um verdadeiro império midiático dos Estados Unidos. Era o cara da projeção midiática, da televisão. Era um império e esse cara era dono. Um dos repórteres que ali estavam tirou um bilhete que era desse William Randolph Hearst, entregou para o Billy Graham e estava no bilhete escrito apenas 2 palavras. Promovam o Graham. Promovam o Graham. Que era uma ordem desse William, e o repórter disse: você caiu nas graças do William. E aí foram os repórteres, jornalistas, foi tudo em cima. E ele deu ordem para que todos os jornais fizessem publicidade do Billy Graham. Então, o Billy Graham, a partir dali, ele começou a surgir artigos na Times, na Life, na Newsweek. Newsweek, que era forte. Isso, começou a sair artigos em todas as revistas, e aí eles projetaram o Billy Graham para ser ele se tornou uma figura pública, uma celebridade conhecida nacionalmente, né? Se tornou... Eu vejo isso aí, tipo assim, Deus projetando o camarada, Deus é o casamento, é o amigo em confusão, e agora o que a gente tem que entender é que Deus muda tudo muito rápido, né, Nilson? As coisas mudam muito rápido. Um homem aceitou Jesus. Aí a gente vê a importância do evangelismo, a importância de você insistir, porque uma pessoa, Billy, ganhou esse cara famoso, e esse cara se torna bênção para a sua própria vida, que foi literalmente o divisor de águas, né? Exatamente. E assim, aí, só para fechar esse bloco aqui, a cruzada, a partir daí, durou todo o contexto da cruzada, desde o início até o final, 8 semanas. Nessas 8 semanas, Billy Graham pregou 65 sermões. 65 sermões. Falou em 3 ou 4... Será que pode repetir? Hã? Será que pode repetir o sermão? Pode. O Billy Graham falava que Não, a mensagem... ok, ele fala, quais são as palavras exatas dele sobre repetição de sermões? Ele fala que a partir da 20ª vez é que o sermão fica bom. Ok, ele tá pregando aí 8 semanas, 2 meses. Será que ele não repetiu nenhum, não, em seguida? Ele tinha que ter 60 sermões diferentes? Eu acredito que aqui nessa cruzada, não. Eu acredito que ele... Não, né? Porque é o mesmo, às vezes o mesmo público, né? Eu acredito que nessa cruzada, não. Eu acho que ele pregou sermões diferentes ao longo de todos os dias, né? Inclusive, eu não sei se eu li na autobiografia dele, ou se é no documentário que eu vi, que parece que ele até reclama isso, me parece que não sei se com um dos amigos ou com a própria mãe dele, que já era uma senhorinha, e ele reclama que ele não tinha tanta mensagem para tantos dias. E a mulher dele, inclusive a Ruth Graham, ajudava ele na escrita dos sermões. Rapaz, até nisso a mulher é uma benção, meu irmão. Participava muito com ele na elaboração dos sermões. Eu sei que o certo foi que ele pregou 65 sermões. Tem um vídeo dele, um trechinho, eu acho que você até postou dias atrás aí na sua rede social, que é um trechinho de uma mensagem ele pregando lá na tenda. Aquele sermão ele pregando lá na tenda em 1949, nessa cruzada de Los Angeles. Você percebe que ele está rouco. Não, e outra, assim, a gente que vê vídeos de Billy Graham, naquele tempo lá ele era todo energético, né? Movia para lá, movia para cá e tal. Um jovem mesmo, literalmente um jovem. A performance dele de pregação,
ele tinha uma expressão corporal muito viva. A expressão Sim, corporal dele era muito viva, ele se movimentava muito, ele usava aqui aquele microfone, né? Como esse que eu uma estou usando aqui. perazinha, né? É. Ele usava no terno o tempo todo, tinha aqueles microfones ali, que eu acredito que aqueles microfones eram mais por causa das transmissões, mas o microfone mesmo ali do ambiente era o que ele usava aqui, e ele se movimentava, andava para um lado, para o outro, gesticulava, abaixava, levantava. A expressão corporal dele era muito viva, era muito expressivo na forma como ele falava. E no pique, como ele pregava, naquele pique, né? Para um pastor batista, que normalmente a ideia que você tem de um pregador batista, de um pregador calmo, que fala pausado, devagar, e ele já falava mais acelerado, nessa pegada nossa mais pentecostal. Claro que não com essa loucura extravasada, né, do pentecostal, mas ele falava de certa forma acelerado, gesticulava muito, então isso cansava muito. Cansa, você prega, São, né, são prega, dois você meses, são 2 meses, gente. É sabe que isso muita cansa coisa. muito. Não só falar, mas gesticular, andar para lá e para cá, se Mas, de movimentar. certa forma, foi um jovem exato para a cidade exata. Porque se fosse outro estilo em Los Angeles, poxa, nós estamos falando da terra de Hollywood. Nós estamos falando da terra das coisas que são diferentes, naquela revolução toda daqueles anos. Enfim, aí chega um jovem, magrelo, alto, gritando daquele jeito, naquela empolgação, e Deus foi trabalhando. Aí não tem para ninguém. Quando ele estava novinho ainda lá no seminário, o irmão dele conta que ele, antes, quando ele era jovenzinho ainda, né, antes de ser obreiro, antes de se tornar ministro, ele pregava no mato. Ele ficava no mato pregando, como se tipo, os tocos, as árvores ali, é como se fosse a multidão, e ele ficava ali pregando. Aí começaram a falar para a mãe dele, para o pai dele, que o Billy Graham estava pregando quando ele estava no seminário. Aí os pais deles viajaram lá para a Flórida e foram ver esse negócio que então, a gente está sabendo que ele está pregando, vamos lá. Chegou lá, disse que ele estava pregando. E o irmão dele contava que ele falava muito alto. Billy Graham falava muito alto. A voz dele era tão alta, que você conseguia ouvir assim, uns 500 metros mais ou menos, você ouvia a voz dele. Isso o relato do irmão dele, né? Sim. E quando chegou lá, ele pregando e falando alto, aí disse que a mãe dele falou para ele assim, falou assim, meu filho, você está pregando muito bem, mas você está falando muito alto. Você não pode pregar tão alto assim, você vai assustar as pessoas desse jeito. Outra cultura, né? Ele realmente revolucionou. Falando de oratória, a oratória dele acho que era perfeita, né? Acho que de oratória mesmo não tem para ninguém, não. Eu acredito, assim, uma percepção, uma leitura minha, eu acredito que assim, era um dom nato dele. É. Ele tinha, era um dom nato dele, era dono de uma oratória Porque invejável. eu acredito muito que o dom ele é aperfeiçoado, e aí ele começa a pregar no meio do mato, ou na frente do espelho, então ele vai aperfeiçoando, mas é nato dele, veio dele. Vamos lá. Agora, Nilson, já tem 1 hora aqui batendo um papo. Está batendo 1 hora aqui. Eu acho que a gente deveria fazer parte 1, parte 2, hein? Porque estamos, Continuar depois, tem muita estamos coisa. em 1949, não é? Nós estamos em 1949, vamos dizer assim, no início do ministério dele. Tem E, muita... pois é, pois é. E aí ele tem. Vamos para a parte 2, uma outra hora, um outro dia. Vamos lançar esse daqui, vamos para a parte 2, porque tem muita coisa. Tem ele nos países comunistas, parece que foram 185 países, se não me falha a memória. Tem a última cruzada dele em Nova York, tem a velhice. A velhice dele, ele meio que quer morrer e Deus não leva, né? Tem muita coisa. Agora, assim, eu acho que uma reflexão que eu queria propor aqui para a gente encerrar essa parte, que, como você diz, vai ter a parte 2, talvez tenha até a parte 3, não sei, porque é muita coisa. Mas eu acho que uma reflexão que eu queria propor aqui para a gente é o seguinte. Eu sei que para muita gente que vai ver, que está vendo e que vai ver esse nosso bate-papo biográfico, né? Vou chamar de bate-papo biográfico. Uhum. Muita gente vão aparecer muitos críticos, né? Ah, vocês estão romantizando o Billy Graham, não é bem assim e tal. Ele teve seus deslizes, seus deslizes e erros no sentido assim. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque Billy Graham, e aí isso vai ficar lá na parte 2, quando a gente for falar sobre a questão dele com racismo. Bota, A questão,
coloca uma curiosidade no povo aí, não solta tudo, não. A questão dele em relação ao racismo. Ele Sim, foi tem amigo, história legal sobre isso, tem história legal. ele foi amigo, parceiraço do Martin Luther King. Sim, sim, sim. E ele, inclusive, muita gente não sabe disso, mas ele queria fazer protestos de marcha na rua como Martin Luther King, que ele foi aconselhado pelo próprio Martin Luther King a não fazer isso. Não, e teve gente ainda que desafiou, não vamos na sua cruzada, não vamos reter o dinheiro, não vamos dar oferta. Teve várias. Porque ele teve duas, pelo menos, situações que ele removeu as cordas que faziam demarcações. Não, solta não, solta não. Segura a audiência para a parte 2. É Mas, enfim, eu estou fazendo esse comentário. um dos pontos mais brilhantes, assim, de esse ponto dele com racismo, porque ele sai do púlpito, né? Ele vai para um problema que era muito forte na época, que é a segregação, né? Que a gente tem efeitos dela até hoje aqui nos Estados Unidos. Não faz muito tempo aí que Floyd morreu e o país virou de ponta cabeça. Então, tem essas posições, mas eu queria pedir para você, para a gente deixar o povo curioso. Eu estou fazendo esse comentário porque, assim, porque ele, de um lado, isso, o próprio documentário, na biografia também fala um pouco sobre isso, que, de um lado, ele era acusado pelos conservadores. Sim. Conservadores acusavam ele, diziam assim, olha, você vai arruinar a equipe porque você está colocando pastor preto aí no meio. Sim. Tira os pretos do meio. Você está fazendo o evento. Ele fez, inclusive, eu acho que foi, não sei se foi em Minneapolis, foi uma. Qual é o estado aí mais radical Então, porque o Martin Luther King é daquela região de Alabama. Então, não sei se foi Alabama, Louisiana, Mississippi, eu, aqueles eu vou pegar direitinho aqui, porque agora me deu um apagão aqui na mente. Não sei se foi Minneapolis, se foi Mississippi, uma coisa assim. pode ser da Geórgia também, pode ser da Geórgia. Foi um desses estados aí no sul dos Estados Unidos, que é o mais radical, que inclusive houve ameaça de protesto violento. Sim. Inclusive foi regimentado guardas policiais, ficaram apostos ali, porque havia uma ameaça terrível de confronto violento por conta da mistura, que o Billy Graham não aceitou fazer a cruzada com a separação dos Outro negros. ponto também que a gente vai deixar para falar na parte 2 é a questão do comunismo, porque ele entrava naqueles países e eu li em algum lugar, vou até dar uma pesquisada nisso, que o FBI ou a CIA estava investigando ele por parceria, né, com a União Soviética, com os russos e com alguns outros países, entendeu? Então a história dele é muito longa, muito longa. Amizade com presidentes, amizade com gente muito importante, com gente famosa. Não sei se você sabe disso, mas sabe aquele famoso ator de Hollywood que morreu com câncer? Stephen McQueen? Loiro, olho azul. Ele estava com câncer, foi para o médico fazer um tratamento e Billy Graham estava com ele. Billy Graham mandou uma Bíblia, ele viajou de Los Angeles para o México com uma Bíblia que Billy Graham deu para ele. Então tem muita história legal aí para a gente abordar aí na parte 2. Por quê, Nilson? Poxa, já tem 1 hora e estamos em 1949 ainda. Então, aí eu só fiz essa provocação, a gente vai depois comentar isso lá na frente, porque ele era, de um lado, acusado pelos conservadores de se misturar com os negros, e ele não aceitava mesmo, ele não abria mão, ele não negociou, inclusive ele foi incisivo tanto nos Estados Unidos como foi incisivo na África do Sul, inclusive uma das cruzadas dele na África do Sul, que ele bateu contra o apartheid, falou que o apartheid era um pecado contra Deus, era uma blasfêmia contra Um Deus. dos maiores sermões de Billy Graham é na África do Sul. Ele pregou um sermão lá. Que sermão que foi aquele, meu irmão? Foi revolucionário o sermão dele lá contra o apartheid, e era acusado também pelos ativistas militantes que acusavam ele dele não fazer
como é que eu digo? Não fazer mais além do que já fazia, né? As emoções, como hoje, estavam na época flor da pele, né? Mas eu acho, assim, na minha humilde opinião, ele agiu corretamente em tudo que ele fez, de um lado ou de outro. Agora, aquele sermão na África do Sul, meu pai, que sermão que foi aquele, que atmosfera, que clima, porque eu acho que lá até é pior do que a América. Lá é pior, né? Porque é o continente africano, lá o bicho pega mesmo. Até hoje, eu tô falando até hoje. Então, Paralelo a essa situação, a gente tem também a situação que a gente vai falar também lá na frente ainda, vai demorar um pouco para chegar lá, mas tem uma outra situação paralela a essa, que foi quando no Congresso de Lausanne, em 74, na Suíça, né? Aquela discussão da teologia integral, da missão integral, né? sim. Você tem a discussão da teologia da libertação, que é uma teologia mais católica do que protestante, e você tem essa discussão ali dentro do Congresso de Lausanne, que o Billy Graham defende, inclusive, o evangelho como apenas a proclamação, a missão da igreja apenas para proclamar o evangelho, e o Billy Graham, tanto o Billy Graham como John Stott, que foi o relator do Congresso, do Pacto de Lausanne, que foi elaborado um pacto lá, e tanto o John Stott como o Billy Graham, depois, eles reconhecem e eles até fazem uma fala meio que de retratação, por assim dizer, Sim. porque eles falavam a partir de países de primeiro mundo. O Billy Graham fala a partir dos Estados Unidos. John Stott fala a partir da Inglaterra, países de primeiro mundo. E que a missão da igreja para eles, a partir do contexto em que eles viviam, era proclamar o evangelho. Mas, para quem está aqui na América Latina, para os teólogos latino-americanos, para os teólogos do continente africano, para os teólogos que vivem em países que vivem abaixo da linha da pobreza, a missão da igreja não é só a proclamação do evangelho. Existe uma ação, existe a missão, que é o que chama de missão integral, quer dizer, a missão na íntegra, né? A missão completa, né, da igreja. E aí, ó, para você ver como que são as coisas. Tanto Billy Graham como John Stott foram acusados pelos fundamentalistas conservadores norte-americanos de serem comunistas. Dá para você imaginar Billy Graham e John Stott comunistas? Sim, é o ponto que eu falei. Agora, para a gente encerrar, eu estava lendo a biografia recentemente de A.W. Tozer. A.W. Tozer veio de uma igreja pentecostal, conservadora, que depois se tornou a Assembleia de Deus. As duas se uniram. E uma das convenções levantaram esse problema aí de John Stott com Billy Graham para bloquear eles. Não, tem que barrar Billy Graham. Quando eles ligar para a gente, olha, vamos ter um cruzado em Chicago, não vamos proibir nossas igrejas de ir. E Tozer, ele se levanta e ele fala assim, gente, o bom dia de Billy Graham tem muito mais efeito do que 1 hora de pregação de cada um de vocês. Porque a galera queria realmente, né, frear por causa desse pacto aí. Então é isso. Então tem muita coisa aí boa, hein? Muita coisa. Vamos fechar? Vamos fechar. Vamos fechar então. Vamos fechar semana que vem, primeira semana do ano. A gente lança essa parte 2 aí, traz esses pontos detalhadamente aí. E também eu queria ver contigo, Nilson, se a gente pudesse falar um pouquinho dos livros dele, na parte 2, né? Ele tem alguns livros legais, inclusive o último livro dele, a última pregação dele, a última cruzada dele em Nova York, né? Que teve, acho que foi a última com o público. Eu tenho uma apostila aqui com todos os sermões que ele pregou na Times Square, em Nova York. Na cruzada da Pois tem a cruzada também na Times Square, que também foi revolucionário. Os sermões escritos na íntegra. Em português. Em português. Uau, nice! Aí sim. Passa para mim que eu vou pregar ela aqui na Times Square. Então é isso. Nilson, muito obrigado mesmo a todo o pessoal que está assistindo e ouvindo. Procure a parte 2, que a gente vai lançar a parte 2 semana que vem, se Deus quiser. Combinado?
Combinado, valeu. Foi uma alegria muito grande. E eu gosto, me empolgo ficar falando Não, essas histórias. e eu só dou risada e me empolgo também. Eu fico viajando a vida deles com a minha, o que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo na nossa sociedade, o que Deus pode fazer, né? Não estou dizendo que nós somos um novo Billy Graham, mas Deus está trabalhando aí no meio desse cenário caótico que estamos vivendo. Eu acho que uma reflexão que cabe aqui, Bruno, para a gente encerrar, é a seguinte: para além de todas essas discussões que teve, de uns que romantizam Billy Graham ao extremo e de outros que demonizam, que tiram, que desconsideram todo o trabalho que ele fez, acham que ele foi um produto da mídia, foi um produto do meio, que ele foi apenas mais um vendido a uma estrutura de interesses políticos norte-americanos e daí por diante. Eu acho que uma lição que a gente pode tirar aqui para nós, que é para além de toda essa discussão aí, é a seguinte: eu acho que a gente tem que olhar para a vida e para a motivação do coração da pessoa. Porque eu olho para o Billy Graham, para a vida dele, para a motivação dele. Foi um cara que viveu de forma modesta. Você não vê o Billy Graham ostentando carro de luxo. Morou a vida toda numa casa que era no topo da montanha, mas não era uma mega casa, não era uma casa de luxo, era uma casa rústica. Os padrões americanos era uma casa normal. Entendeu? Não estou dizendo que Billy Graham era um cara pobre, que não tinha nada, claro que não. Ele, Tinha muita grana, tinha muita, tinha muita. Até hoje o ministério dele movimenta milhões, porque o ministério dele continua aí administrado pelo filho dele, pelos dois filhos. Hebreus capítulo 11 é uma motivação para a gente ler biografias, para a gente aprender. Eu tenho isso. E uma coisa que eu vejo assim que Deus faz, Deus sempre às vezes deixa uma coisinha. Um exemplo, um dia eu vou escrever a biografia de Nilson Gomes, eu vou expor algum defeito ali. Por quê? Todos nós somos dependentes da misericórdia e graça de Deus. Não existe. Então, essas pessoas que criticam muito, Billy Graham e Spurgeon e não sei quem, e as missionárias, Daniel Berg, pá, gente, é crítica exagerada. Ele tem, assim, é claro que eu olho para ele, olho para a história dele, tem assim alguns pontos que eu acho obscuro, que eu acho, né, acho um ponto assim para se pensar, mas no todo, toda a vida, tudo que ele foi, o legado que ele deixou, o que ele fez, eu procuro destacar o que é positivo, o que me serve, o que me edifica, o que me motiva, o que me inspira a ser um pregador do evangelho, a ser um anunciador do reino de Deus. E houve uma frase a respeito dele, do Billy Graham, que me chamou muita atenção. Alguém disse a respeito de Billy Graham: ele tinha a postura de um estadista e a simplicidade de um caipira. É isso aí. É o que eu olho assim e guardo para mim, né? A paixão dele, ele tinha muita paixão naquilo que ele fazia. Paixão pelo evangelho e eu acho que é o que falta muito hoje, né? Paixão é o que falta, 100%. 100%. Mas tá bom, vai ser um papo legal e não perca. E, Nilson, obrigado, viu, meu amigo? Obrigado de coração. Esses assuntos nos empolgam, não é? Isso aí. Um abraço, gente. Valeu.